mantenha-se tranquilo, mantenha-se sereno, não permita que nada tire sua atenção nesse tempo, que você foque, de fato, no que for dito aqui nessa manhã. E, como você sabe, a gente tem seguido aí pregações no livro Peregrino. Estamos na reta final, temos mais alguns sermões e encerraremos as exposições nos capítulos do livro Peregrino. Hoje trabalharemos o capítulo 20, que trata sobre esperança revela o segredo da sua vitória. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 10, versículo de 1 até o versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ele diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar? Santo Deus, misericordioso Pai, nesse momento eu rogo o Teu favor sobre a minha vida, na exposição da Tua palavra, que o Teu povo seja alimentado, devidamente edificado, consolado, Pai, em nome de Cristo Jesus. Seja misericordioso conosco uma vez mais nessa manhã. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, cristão e esperança, eles agora adentram num país, num lugar, no qual a atmosfera ela induzia os seus visitantes a experimentarem um certo tipo de topor, experimentarem uma sonolência paralisante. Ali era o terreno encantado, um ambiente de sossego, um lugar de aparente paz, tranquilidade, um local de fato convidativo ao sono. E por ser justamente assim, muitos peregrinos sucumbiram neste lugar, na terra do encanto. John Bunyan bem sabia que sossego demais na vida do cristão é mais mortal do que a própria perseguição. Tempos excessivamente de calmaria costumam enfraquecer a fé, costumam desviar crentes. Nessa terra, por muito pouco, esperança não se tornou mais uma vítima. Por pouco não foi seduzido pelo desejo aparentemente legítimo de descansar. Afinal, ele vinha de muitas lutas, ele vinha de muitas batalhas, e que mal há descansar depois de muitas lutas, de muitas batalhas na vida. Só que cristão, o seu bom companheiro, o seu bom amigo de jornada, o lembrou que eles deveriam permanecer sóbrios e vigilantes, deveriam avançar e não ceder à inclinação letárgica e indolente no qual aquele terreno encantado os seduzia. Começam então uma boa conversa para se manterem acordados, para se manterem despertos, porque, meus irmãos, boas conversas costumam nos manter acordados quando os olhos começam a piscar demais. Essa é a estratégia da Lene quando estou dirigindo e começo a ficar meio cansado, ela começa a falar coisas que tem nada a ver, inclusive, para que o humano fique acordado, porque para despertar do sono precisamos conversar um pouco.
E, meus irmãos, nessa boa conversa, cristão pede a esperança, nessa conversa, que esperança compartilhe um pouquinho da sua experiência como peregrino. Como é que se deu a sua experiência como peregrino? Como é que aconteceu o seu despertamento? O seu desejo de abandonar a cidade da destruição e prosseguir rumo à cidade celestial? E esperança fala do tempo em que ele fora desperto pela palavra. Como é que aconteceu tudo? E quando ele temeu por causa dos seus pecados, ele temeu ao ouvir cada badalada do sino que anunciava a morte de mais um, e seu coração tremia de pavor. Ele temeu até pela simples dor de cabeça que ele sentia, porque aquilo sinalizava que em algum momento chegaria o seu próprio fim. E esse temor o levou a se esforçar, levou a ele ser um homem melhor perante Deus. Alguém capaz de se livrar, quem sabe, da terrível ameaça da condenação eterna por praticar obras de justiça. Mas todo esforço só acumulava mais e mais a sua culpa. Não era o suficiente nunca. O fardo estava ainda sobre os seus ombros, estava curvando ainda sobre os seus ombros. E esperança via que a tua justiça, que as tuas boas obras eram como trapos imundos, incapaz de lhe garantir paz na alma e salvação. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja composta por judeus convertidos e gentios, apresentando temas profundos, doutrinas profundas, aqui em Romanos, como a ira de Deus, como a depravação humana, como a santificação, como a eleição e a maravilhosa doutrina da justificação. A grande verdade de que por Cristo e em Cristo somos justos. Somos justos. Inclusive os gentios. Uma verdade muito estranha e perturbadora para os judeus que tinham as boas obras, que tinham a obediência à lei de Moisés, a única maneira de serem aceitos por Deus, de se tornarem justos perante Deus. Para os judeus, no dia do juízo final, lá no último dia, Deus retribuiria com base no saldo de boas obras, algo parecido com um saldo bancário, digamos assim. Se eles foram zelosos em obedecer à lei de Deus, eles tinham crédito com o Senhor. Eles tinham estoque de boas obras, para que no julgamento, no último dia, fossem considerados justos e aceitáveis para Deus. Mas se os fracassos em cumprir a lei suplantassem o êxito, estariam em débito com Deus e não poderiam receber a aprovação do Senhor. Para os judeus, para aqueles homens, a aceitação do homem era baseada numa teologia meritocrática. Deus retribuía conforme as boas obras, conforme a maneira que era obedecida a lei mosaica. Porém, Paulo deixa muito claro para os leitores: não existe um justo sequer. Vocês falam dos gentios, mas vocês também não são justos. Todos encontram-se debaixo da ira de Deus. Gentios que suprimem a verdade pela justiça, que desprezam a lei de Deus, mas os judeus também. Os judeus que se julgam melhores que os gentios porque eles obedecem à lei de Deus. A lei que só enaltece o pecado, mas não nos livra deste pecado. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês 2 pontos aqui desse texto, 2 verdades fundamentais para a fé cristã, para os nossos corações. A primeira é que a justiça proveniente das obras, ela é falida, ela é fracassada, e no fim vai ser consumida pelo fogo do juízo. Eu quero ler do versículo 2 ao versículo 5 mais uma vez com vocês, e o texto diz: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Sendo um bom conhecedor de causa,
como Paulo bem escreveu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, aluno da escola de Gamaliel, ele bem sabia o quão zeloso pela lei um judeu era, porque ele era um judeu. Ele era um apreciador da lei. Não existia nada mais importante para eles que a obediência à lei mosaica em todos os seus desdobramentos. Afinal, seriam julgados no fim pelo tanto que cumpriram dessa lei. A justificação, digamos assim, para os judeus, ela era de cunho escatológico. Ela aconteceria no pronunciamento do justo juiz, no dia do julgamento final. E esse julgamento seria baseado nos méritos ou deméritos do próprio réu, e não diferente do que isso. Com esse pensamento, sob esse temor, judeus viviam suas vidas religiosas, em muitos momentos orgulhosos por se acharem bons cumpridores da lei, bons cumpridores da vontade de Deus, mas também, e tantos outros momentos, temerosos, quando fracassavam em cumpri-la cabalmente. Afinal, Deus só me aceita se eu obedecer à lei. Paulo diz: eu sou testemunha do zelo que eles possuem por Deus. Eu sou testemunha. Eu sei que para grande parte dos judeus, agradar a Deus é de fato o que mais importa. Por isso, vivem por sua lei. Por isso, se prendem a cada detalhe dessa lei, porque eles temem o dia do juízo. Eles temem aquele que julgará cada ato. Eu sou testemunha do esforço que fazem para serem aprovados por Deus, esforço oriundo da sua própria força, dos seus músculos, dos seus méritos. Mas todo esse zelo de nada vale. De nada vale. É sem conhecimento. É pífio, sem valor para Deus. Meus irmãos, aqui já encontramos uma grande verdade para as nossas vidas e uma primeira aplicação. É possível estar ainda debaixo do juízo de Deus, vivendo e praticando uma religiosidade aparentemente legítima, aparentemente aprovável. Podemos nos julgar muito bem com Deus, amigos de Deus, aceitos por Deus, amados por Deus, mas ainda estarmos sob a terrível ira de Deus, distantes de Deus, reprovados por Deus. Saulo de Tarso estava certo que ele era a mão de Deus neste mundo, deferindo golpes contra a falsa religião cristã. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes. Eu lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Atos capítulo 28, versículo 9 e 10. Meus irmãos, é possível vivermos uma falsa religião com muita sinceridade, convictos que temos a aprovação do Senhor. É possível, é profundamente possível, a propósito, muitos irem para a sepultura, muitos irem para a morte, certos que acordarão no porvir da glória eterna, mas despertarão nos tormentos eternos, porque viveram zelosamente uma mentira, se apegaram a um evangelho diferente do evangelho apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo, um evangelho resumido em moralidade. Senhor, no teu nome profetizamos, fizemos muitas coisas pelo Senhor, curamos enfermos, pregamos o evangelho. O que essas pessoas vão ouvir? Eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês, não faço ideia, apartem-se de mim. Calvino, fazendo um comentário sobre o perigo de viver uma falsa religiosidade, ele escreveu: nada é mais perigoso do que uma falsa segurança em um falso Cristo, pois é melhor estar em dúvida do que crer firmemente numa mentira. O zelo dos judeus era em praticar obras de justiça.
como um fim em si mesmo, para acumularem pontos, milhas com Deus, acumularem créditos, e com isso eles desprezaram uma justiça muito melhor. Desprezaram uma justiça perfeita, a justiça que provém do próprio Senhor Deus. E eis a grande questão levantada por Paulo, que percorre toda a carta de Romanos, que percorre toda a Escritura. A justiça humana é falida. A justiça humana é fracassada. Está aquém da justiça requerida por Deus, é insuficiente para absolver o culpado homem. Isaías capítulo 64, versículo 6. Todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Jó, capítulo 9, versículo 2, versículo 3. Como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. O zelo dos judeus em buscarem a aprovação de Deus era insanidade, era loucura, porque o padrão exigido para essa aprovação é nada menos que a perfeição. Perfeição em cumprir cada aspecto, cada linha, cada exigência da lei. Meus irmãos, Deuteronômio 27, versículo 26. Olha o peso desse texto. Olha o peso dessa verdade. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Maldito. Quem consegue cumprir toda a lei? Quem consegue obedecer cada aspecto da lei? Se você não consegue, maldito seja você. Assim diz o texto. Maldito quem não obedecer perfeitamente essa lei. Maldito quem tropeçar em um único ponto dessa lei. Tiago 2, versículo 10. Esperança se viu debaixo dessa ameaça, e o pavor tomava conta do seu coração. Não importava o que ele fazia para aplacar o pavor do juízo que se aproximava, a sua alma tremia de medo. Ele tentou silenciar esse pavor que se apossou do seu coração, buscando a moralidade, ser um cara mais honesto, ser um marido melhor, buscando ser alguém muito mais capaz. Só que todas as tentativas fracassaram. O peso da condenação só estava aumentando. O calor da condenação estava chegando perto, porque o seu problema era de natureza mais profunda. Era um problema do coração, era um problema relacionado às suas intenções. Não bastava apenas mudanças de cunho externo, não bastava apenas parar de falar palavrão, parar de fazer coisas ofensivas externamente a Deus, porque até as suas boas obras, até elas continham essência de pecado. O mal era ontológico, era do seu ser. Perante o justo juiz, ele ainda era um culpado. Meus irmãos, como se livrar da reprovação de alguém que enxerga a mais profunda intenção do nosso coração? Como ser justo perante alguém como Deus? Como Deus. Que terrível impasse, né? Que terrível situação. Deus não possui por inocente aquele que é culpado. Ele não aceita suborno. Ele não faz vista grossa. Ele não varre para debaixo do tapete as nossas mazelas. Ele não tem por inocente o culpado. E eis uma grande verdade aterroradora, aterrorizante, desesperadora. Todos somos culpados. Todos somos culpados. Ninguém é capaz de cumprir a santa lei com perfeição. Se você tenta a sorte com o Senhor no juízo final. Meus irmãos, é um fardo demasiadamente pesado viver debaixo do rigor da lei. Porque o rigor da lei sempre grita nos nossos ouvidos, sempre fala nos nossos corações. Para Deus, isso ainda não é suficiente. Não está bom ainda.
Isso ainda é pouco demais. Ele merece mais e melhor. E é verdade. Ele merece mais e melhor. Nada do que eu faço para Deus é bom o suficiente para Deus, considerando os meus próprios méritos. John Wesley viveu um período da sua vida religiosa com esse pesado fardo nos seus ombros. Você sabia disso? Apesar das suas muitas esmolas, das suas pregações que ele oferecia aos encarcerados, ele fazia muitas visitas aos encarcerados. Apesar de abrir mão da sua vida universitária, da sua carreira promissora, pela causa do Evangelho, apesar das incontáveis travessias ao Atlântico para que ele pregasse para os nativos da Geórgia, nos Estados Unidos, ainda era muito pouco no coração de John Wesley, porque ele sempre buscava se fazer justo diante de Deus, e esse preço é muito alto. Lutero também viveu sob esse jugo. Trancado na sua cela, vivia a jejuar, vivia a orar, vivia a se afligir com dores, com a intenção de expurgar sua culpa diante de Deus, tentando estabelecer a sua própria justiça. Jamais será o suficiente para Deus. Se quisermos agradá-lo com o que temos nas mãos, jamais será o suficiente. O sarrafo é elevadíssimo. E tem gente em situação muito mais deplorável, sabe por quê? Porque sequer querem agradar a Deus, sequer pensam em Deus, mas buscam a aprovação de homens, querem agradar homens. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio destas coisas. Se assim o homem quer ser aceito por Deus, por obediência à lei, por essa obediência ele terá que responder a Deus no dia do juízo. Se é nesses moldes que você quer encarar o juízo, é por esses moldes que você será julgado. Ele terá que adentrar no tribunal divino como réu, e também como seu próprio advogado de defesa. Ele será o seu próprio representante perante Deus. Será por seu nome, será por seu caráter, será por seus méritos que Deus decidirá o seu destino eterno. Meus irmãos, pensem em Apocalipse. Lembrem-se de Apocalipse. No dia da ira do Cordeiro, em que multidões se desesperarão com um bramido do mar. Lembrem-se que Apocalipse traz uma visão profética, que muitos se desesperarão com o olhar severo do Filho de Deus, e clamarão para que as montanhas caiam sobre as suas cabeças, para que eles sejam ocultados do olhar furioso do Filho de Deus. Quem se atreverá a encarar a Deus no dia do seu juízo, e olhar diretamente aos seus olhos e se declarar: eu sou inocente? Quem será capaz de argumentar com ele no dia da sua fúria? Jó capítulo 9, versículo 19 e 20. Se é questão de força, ele é poderoso. Se é questão de justiça, quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, Jó falando, mesmo sendo eu inocente, a minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Mas graças a Deus, o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E eu faço uma transição para a segunda verdade, que vai trazer uma brisa para a tua alma, depois do terror da primeira parte. E a segunda verdade que temos aqui é que a justiça proveniente da fé na obra de Cristo, ela é perfeita em todos os seus aspectos, e ela nos faz justos, a partir do versículo 13, ou melhor, a partir do versículo 6 até o versículo 13. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz?
A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre os judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, havia alguma coisa de positiva nas intenções equivocadas dos judeus. Paulo se preocupa em destacar isso. Eles zelavam pela lei. Eles tinham a lei em grande estima. Eles se esforçavam em cumpri-la, apesar dos seus fracassos. Pois bem sabiam que não havia outra maneira de serem salvos, se não fosse por meio da obediência à lei. Eles estavam certos nesse aspecto, porque todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las é maldito. Eles sabiam dessa verdade. Mas Deus trouxe a sua justiça aqui para baixo e para perto de nós. Deus pôs fim à maldição que a lei se tornou para um homem, enviando aquele que se fez justiça de Deus para nós, se tornando ele mesmo maldição. E não é que Deus tenha abaixado o sarrafo, pode dar uma ideia equivocada, não é? Não é que Deus tenha abaixado o sarrafo para nos aceitar, para que possamos nos encaixar nos seus planos. Não é que Ele tenha diminuído o seu padrão, as suas exigências, para possibilitar a salvação do incapaz homem. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele proveu um perfeito representante. Ele proveu um excelente advogado de defesa. Um substituto capaz de atender com excelência às severas exigências da lei. Deus enviou seu único Filho para permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para cumprir totalmente as suas exigências, no lugar de todo aquele que se declara um falido espiritual, um miserável, incapaz de ser aceito por conta da sua própria justiça, por conta do seu saldo bancário de boas obras. Cristo é o fim da maldição da lei, porque Ele nos concede os seus próprios méritos para que sejamos aceitos por Deus. Meus irmãos, Deus introduziu o princípio da substituição no seu tribunal, nos dando Cristo Jesus, para viver a vida perfeita, exigida por Deus, e assim Ele fez desde os seus primeiros anos de vida. Desde o princípio, Ele se fez o nosso substituto, assumindo o desprezo que eu e você merecíamos, sendo rejeitado, não achando sequer um lugar para Ele nascer. Horatius Bonar, um pastor escocês do século XIX, escreveu: a sua vida vicária teve início na manjedoura, pois o que essa pobreza, essa rejeição por parte dos homens, essa situação de desterro pode significar, senão que Ele já havia começado a levar os nossos pecados. Jesus caminhou por esse mundo sendo rejeitado, porque estava se colocando no lugar dos rejeitados. Sendo rico, se fez pobre. Não tinha onde sequer reclinar sua cabeça, para que eu e você tenhamos um lugar certo e firme de esperança, para vivermos eternamente. Ele caminhou como um miserável, oprimido, homem de dores, porque desde o princípio da sua vida, Ele já estava a carregar o nosso pesado fardo, já estava a assumir o nosso lugar de vergonha. A vergonha não foi só no Calvário, a vergonha não foi só na cruz, foi desde os seus primeiros anos de vida. Ele nasceu para padecer, Ele nasceu para sofrer. Citando uma vez mais Horatius Bonar, pelo primeiro Adão, nós nos tornamos banidos da presença de Deus e do paraíso.
Mas pelo último Adão somos trazidos de volta da nossa perambulação, restaurados ao favor divino e recolocados no paraíso de Deus. Meus irmãos, na cruz, quando Cristo bradou em alta voz: está consumado, toda a sua vida perfeita estava incluída, não somente a sua vida vicária. Ele consumou a sua obra vivendo uma vida digna do nosso lugar. Está consumado. E essa voz que ecoa lá do madeiro, essa voz que ecoa da cruz, não é uma convocação para fazermos alguma coisa, mas um convite a nos satisfazermos no que Ele fez. Você não tem que fazer mais nada. Você não tem que transpirar pelo reino para ser aceito por Deus. Ele sangrou no madeiro para que você seja aceito. Para aqueles judeus apegados à justiça própria, apegados ao acúmulo de boas obras, para serem justificados no último dia, Paulo diz: a palavra está perto de vocês, ela está na sua boca, em seu coração, isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Meus irmãos, se vocês confessarem com a sua boca que Jesus é Senhor, e crêem em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, vocês serão salvos. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. A justificação escatológica que vocês aguardam por suas obras, que acontecerá no último dia, em Cristo acontece agora. Agora. Vocês são julgados neste momento. Pela fé em Cristo, homens são absolvidos da culpa do pecado imediatamente. O juízo escatológico não está mais no futuro, mas torna-se um veredito recebido aqui e agora. E o veredito é: vocês são justos. Vocês são justos. Do Senhor Jesus, somos justificados no momento em que nele cremos. No momento que nos entregamos a Ele. No momento que reconhecemos: eu sou um miserável, eu sou um incapaz de ser aceito, eu preciso do Senhor. Você é justificado para todo sempre. Porque nele, somente nele, somos aceitos como se fôssemos Ele mesmo. Ou seja, somos perfeitos perante Deus, por causa de Cristo. Meus irmãos, que bendita doutrina, que maravilhosa verdade, que dissipa qualquer terror, que dissipa qualquer medo, culpa, que proporciona profunda paz na alma, de verdade, e circunstância nenhuma no mundo é capaz de tirar essa paz do coração. Jesus foi perfeito no nosso lugar. Jesus foi julgado no nosso lugar. Jesus nos deu os seus méritos. Ele nos deu o seu nome, porque o nosso nome era indigno. Ele nos autorizou a usar suas vestes limpas, brancas, porque as nossas estavam sujas de lama, de chorume. Ele comparecerá perante o Pai no nosso lugar, porque se fôssemos nós, seríamos pulverizados com a sua ira. Somos inteiramente um com aquele que carrega o pecado. E Deus nos trata não apenas como se não tivéssemos feito mal, mas como se tivéssemos feito todo o bem que não fizemos, mas que foi feito pelo nosso substituto. Isso ficou claro para você? Deus não nos trata somente como se não tivéssemos feito mal, mas como se tivéssemos feito o bem que não fizemos, mas foi seu Filho que fez. A lei nos faz correr para Cristo, para sermos salvos da condenação que ela traz. E uma vez em Cristo, salvos por sua obra, Ele nos leva de volta à lei, para obedecê-la. Não mais para sermos aceitos, somos aceitos por Ele, mas para honrar e glorificar o nome de Deus. Na história de John Bunyan, caminhando para o final, esperança compreende a sua incapacidade de satisfazer a Deus. Fiel tinha dito para ele que, a menos que ele depositasse toda a sua confiança no único homem que jamais pecou, no único homem capaz de agradar o coração de Deus, ele ainda seria culpado. E assim, esperança faz. E ainda que a sua certeza nessa verdade fosse frágil, porque o seu coração não sentia coisa alguma, seu coração não via coisa alguma, a fé no Cristo certo, ainda que frágil, lhe garantia plena salvação. Todo o que nele confia
jamais será envergonhado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu fecho com rápidas aplicações. Meus irmãos, o Evangelho do nosso Senhor tira um caminhão de medo, tira um caminhão de dúvida, de insegurança de cima de nós. Seu fardo é leve e suave, porque Ele nos fala que em Cristo já não há mais condenação. Não há mais condenação, não há mais ira de Deus. Porque Ele nos fala que a nossa pior ameaça, que não são homens que podem destruir o corpo, mas a nossa pior ameaça era aquele que, além de destruir o corpo, pode destruir a alma no inferno, agora nos tem como justos. Já não é mais uma ameaça. Apesar da nossa miséria ainda presente no corpo dessa morte, apesar da lei do pecado ainda nos molestar nesse mundo, apesar das nossas quedas, apesar da nossa instabilidade, somos considerados justos para com Deus. Porque em nossas vidas está salpicado o sangue imaculado de Cristo Jesus. A morte passará adiante quando se deparar com este sangue. Meu querido irmão, minha querida irmã, se a tua esperança é o Filho de Deus, se você reconhece perfeitamente a sua pobreza de espírito, se você reconhece a sua insuficiência, aquiete seu coração, por favor, acalme sua alma. Você está seguro nas suas mãos, você será pesado, ou melhor, Cristo será pesado no seu lugar naquele grande dia. Aquiete seu coração, respire em paz, aproveite os momentos da sua vida, desfrute do hoje, porque o amanhã é certo. E saiba que uma fé fraca e um coração temeroso colocados na pessoa certa é suficiente. Não é a força da sua fé, mas é a perfeição do sacrifício que te salva. Não é a força da sua fé, é os seus olhos no Cristo certo que te salva. Dito isso, eu repito as palavras de Paulo apóstolo: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não se atreva, meu irmão, a ir para o juízo sem Cristo. Não se atreva a entregar para Deus o seu impecável currículo de servo. Ele é desprezível para Deus. É a obra de Cristo, o Cordeiro que foi esmagado no nosso lugar, que abrirá os portões celestiais para nós. E hoje as boas obras que realizamos, na verdade, pertencem a Ele, que já foram preparadas de antemão para cada um de nós. Então, na verdade, a glória sempre é do nosso Senhor. Vamos orar? Santo, bendito e eterno Deus, louvado seja o Teu nome. Senhor, como é bom respirar em paz e viver em paz, certos de que nós somos justos diante de Ti, por causa de Cristo Jesus, o nosso bendito substituto. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, conhecendo a nossa miséria, sabedor da nossa incapacidade, antes da fundação dos tempos, o Senhor já imolou o Seu Filho, para que na plenitude dos tempos viesse e vivesse a vida perfeita, que ninguém seria capaz de viver, e morrer a morte que deveríamos morrer. Por isso, Senhor Deus, caminhamos com alegria no coração, caminhamos com segurança na alma, convictos de que nem o poder da morte é capaz de nos separar do amor que temos com o Senhor em Cristo Jesus. Senhor, em nome do Seu Filho amado, eu peço nesse momento, Pai, que todo o coração que está indevidamente aflito seja apaziguado, seja acalentado e tranquilizado com essa promessa. Mas, Senhor Deus, desperte corações indevidamente sossegados, para que fujam, para que corram, para que busquem Cristo Jesus, para serem salvos. E não considerem que a sua força, os seus méritos, a sua justiça será suficiente para serem aceitos, serem aprovados por Ti. Em nome de Cristo que oramos. Amém.